seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, sexta-feira, dia 9 de julho. Semaninha bem louca aí, né? Foi uma semana mais curta, de certa forma, nos mercados aí, porque segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, foi meio parada, mas os outros dias mais do que compensaram, né? Na terça-feira, eu comentei que a gente não gravou, mas teve algumas quedinhas aí de alguns ativos que a gente aproveitou para entrar. Eu mostrei no vídeo de quarta. Ontem, quinta-feira, a gente teve um dia de fortíssima aversão a risco. Vou mostrar um pouquinho aqui disso. Hoje já o mercado voltou com apetite a risco, né? Isso muito por causa alguns fatores, né? O primeiro, medo da variante Delta, né, e tal, do corona. Dados de emprego dos Estados Unidos dessa semana que não vieram tão bons, e também já fica assim, será que a recuperação não vai ser tão rápida assim? Que negócio de expectativa de mercado, né? Vamos ver isso aqui nos gráficos, tá? Como é que foi essa semana. Peço desculpa, eu tô meio fanha e meu nariz está um pouco entupido, acho que é alergia, mas vamos lá. Bom, começando pelo nosso querido índice dólar, como sempre, né? A gente vê aí hoje ele caindo 0,27, em linha com eu comentei, né? Hoje um dia mais de apetite a risco, o dólar tem caído. Ontem que foi um pouco diferente, ontem num dia de muito aversão a risco, a gente viu o índice dólar caindo, mas por dois fatores principalmente. O Ien subiu, né, que é uma moeda que sobe nesses momentos, e o euro também se valorizou ontem, menos que o Ien, mas o euro se valorizou porque o Banco Central Europeu, o ECB, né, ou ECB, falou que a meta de inflação deles lá vai ser nos 2%. Na verdade, assim, não mudou tanto, já era assim, até 2%, mas falaram, não, agora é 2%, meio que isso, né, meio que falando assim, ó, nós vamos deixar vir a inflação aí, mais ou menos. E isso, de alguma forma, fortaleceu o euro, tá? Bom, nossa análise técnica aqui, que é o que manda mesmo, né? A gente vê o dólar esticou, tocou lá em cima, como a gente falou, e tá fazendo a retração que seria natural, dando, se a gente fosse operar o índice dólar, né, ele fazendo uma retração aqui pra gente entrar comprado nele de novo, depois dessa força toda aqui, é normal ter uma retração, mas olha como é que foi, meio, em inglês é choppy, né, que fala assim, meio lateralizado, meio sobe e desce, né, esse price action aqui, né, vamos falar assim, desde do final de junho, né, essa semana inteira, as últimas 2 semanas aí, bem agarrado aqui, tá? No semanal, a gente vê o que o dólar aí, ó. Essa semana ele chegou a subir, fez uma máximazinha em relação à semana acima da máxima da semana passada, mas não teve força, mas continua lá acima dessa linha de tendência aqui, também não fez sinal abaixo, então permanece uma certa tendência de alta, né? A gente vê no semanal ele acima da média de 20, no diário permanece acima da média de 20, no mensal é que ainda não, né? No mensal o que segurou ele forte foi esse suporte forte aqui no 89, né? Desde dezembro do ano passado. Esse ano todo ele não conseguiu romper esse nível aqui. Ainda abaixo da média de 20 no mensal, mas a gente vê que no diário, no semanal, nos time frames mais próximos assim, ele para baixo. E a gente vê para cima, né? E a gente vê no de 4 horas aqui um para baixo. Então, isso mostra isso que eu falei, essa lateralização, olha só, no mensal e no de 4 horas ele está abaixo da média de 20, no semanal e no diário, que são os que a gente usa no Sniper para tomada de decisão, ele está para cima da média de 20, tá? Bom, vamos lá para os ativos, tem muita coisa para mostrar que aconteceu com a nossa conta do Sniper também, já vou mostrar aqui, nesse momento a conta aí com $2.900, caiu, subiu, teve muita coisa essa semana, vou mostrar tudo aí, tá? Euro a gente não está operando, está de fora, então não tem muito o que falar, deixa eu colocar aqui no diário, veio, tocou aqui, então, como eu falei, ontem subiu, hoje também dentro de um price action esperado, né? Já tinha esticado muito, tocado várias vezes na parte de baixo da borda aqui,
Então essa é uma retração normal aqui, ainda não pode falar que é compra no euro, ele pode estar só fazendo uma retração natural para continuar caindo, até então é o caminho mais provável, tá? E a gente vê aqui parecido no semanal. No semanal a história já é outra, apesar dele estar abaixo da média de 20, essa velhinha de hoje já falou assim, ó, será que na verdade nós não temos uma linha de tendência de alta aqui, que ele vai recuperar? E a retração foi outra, então indecisão aí no euro dólar, tá? E o sniper tá fora, o sniper só pode pensar em vender isso quando ele chegar mais perto da média de 20 e der um sinal de venda aqui, tá? Uma fraqueza aqui perto da média de 20. Dólar e ien. Dólar e ien é uma das que a gente teve coisa que aconteceu essa semana. Vamos lá no dólar e ien. A gente está comprado aqui há um tempão desde aqui de trás. E na terça-feira, quando ele parou aqui em cima, a gente falou, nó, lindo, perfeito, né? Tipo assim, tipo aquele inimigo que para na mira assim, ó. Você tá com a mira parada, ele vem para perfeito, assim, para você apertar o gatilho, né? E como a gente já tinha operação aberta no dólar, eu falei, ó, vou abrir uma pequena, tá? Vou aqui, tô aqui me mostrar isso aqui, ó. History Closed Positions this week, essa semana. A gente vai ver que tem aqui, ó, um fechamento no dólar ien de 3 microlotes, tá? Que foi exatamente essa posição que a gente abriu. Quando ele chegou aqui, dentro da estratégia tava, ó, perfeito para entrar comprado, tá? Aumentar a posição. Só que veio esse movimento de ontem fortíssima aversão a risco que eu falei, e o euro-ien caiu aí 0,77. Você pode ver que é uma vela forte comparada com outras aí. Tinha muito tempo que a gente não viu uma queda de 0,77 no dólar ien, né? Olha só, essa aqui é 0,71, né? Não sei nem se eu vou conseguir achar no gráfico que uma queda tão forte. Essa aqui, ó, vamos ver aqui atrás, aqui, ó, caindo 0,62. Então foi um movimento forte, tá? E isso pegou o stop dessa posiçãozinha menor que a gente estava, tá? E agora nós estamos fora, certo? Com essa posiçãozinha, na verdade, nós estamos ainda aberto com aquela posição antiga que a gente vem carregando desde aqui, né? Que tá no lucro aí. Deixa eu dar um colapsial aqui para fechar, para a gente conseguir ver tudo. Aqui nós estamos com 42 dólares de lucro nele, já teve bem maior, né? Já vê aqui, a gente fechou parcial aqui, deixamos o resto aberto e caiu, e vamos deixar, tá aqui o nosso stop, é um stop relativamente pequeno, aqui bem perto do preço, stop de 6 dólares, é quase um stop no 0 a 0, tá? E vamos deixar, vamos ver o que acontece aí, tá? Como a gente pode ver hoje, já teve um pouquinho de reversão disso aí, o dólar já subiu 0,34, vamos ver. Uma coisa importante de pensar, talvez, eu fiquei pensando, talvez se a gente olhasse o sentimento, muita gente comprada no dólar, né, em relação a ien. Quando a trade fica tão óbvia assim, às vezes fica óbvia demais, né? Eu vou até olhar aqui tem aqui aquele que eu gosto de olhar aqui, o sentimento. Acho que ele não. Aí, ó, beleza. Quero Forex, beleza. Eles mudaram isso aqui, né? Mas enfim, vamos achar o dólar ien aqui, ó. Ó o dólar ien. Tá bem equilibrado, meio a meio. Talvez não estivesse, né? Talvez estivesse muita gente comprado no dólar aqui e ele deu essa limpada aí nos stops. Mas enfim, não vou gastar muito tempo não. Continuamos, não tá mais tão bonito, mas se a gente olhar no semanal, ó, permanece acima da média de 20 ainda, né, tendência de alta teoricamente, 109,146. Vou colocar aqui aquilo que eu gosto de colocar aqui, ó. 109,146. Tá aqui o nosso stop. Então, um pouco acima da média de 20 no semanal, né? Seria legal se estivesse abaixo, mas enfim, vamos deixar rolar, tá? A gente vê aqui que tem um espaço para o preço ir contra a gente. No semanal ainda permanece acima da média de 20, né? Se a gente for olhar no mensal também, tem essa resistênciazinha ali, mas enfim, vamos deixar andar aí e tentar surfar, tá?
Eurien, como eu falei, ontem foi um movimento muito forte de valorização do Ien, tá? Nessa versão a risco. Então, mesmo o euro se valorizando frente ao dólar, o euro perdeu para o Ien, perdeu 0,4, tá? Tocou aqui embaixo. Para o Sniper também não tem muito o que fazer. Eu já falei que assim, seria venda no Eurien, só que a gente não vendeu. Por quê? Porque ele estava acima da média de 20. Então o Sniper não pode. No semanal, para o Sniper, tá vendo? É meio que uma compra. Ó. Tocou lá em cima, voltou na média de 20. O Eurien é compra para o Sniper, tá? Só que não pode comprar também, porque olha aqui no diário como é que tá. Então o Eurien vai demorar a dar um sinal claro aí para o Sniper Kamikaze, tá? Seguindo, dólar australiano. Ontem foi uma coisa que nos ajudou, tá? Nesse movimento de aversão a risco, que a gente estava mais posicionado um pouquinho pró-risco. Foi algumas coisas a gente tomou aquele stop que eu falei no dólar ien, mas o dólar australiano a gente está vendido, tá? E ontem no final do dia, lembra, transparência mostrando tudo. Ontem no final do dia, pode olhar aqui, ó, close time, dia 8/7, ontem, 17h51, tá? Hora local isso aqui. Então, eu já falei, a gente não filma, não grava sempre, mas sempre eu sempre olho, a gente sempre opera no final do dia, né? Para poder mostrar o que eu fiz. Ontem no final do dia um fechamento parcial, tá? A gente estava com 0,05 ou 5 microlotes, né? 0,05 seria 0,05 lotes ou 5 microlotes de dólar australiano, que quer dizer o quê? A gente estava comprado em 5 mil dólares australianos, nós fechamos 0,2, tá? E ficamos com 0,3. Então eu fiz um parcial aqui ontem, que se mostrou legal, né? Porque hoje o preço subiu. Ah, eu sou gênio, não, nada disso, é só porque a estratégia esticou bastante. Se a gente olhasse no semanal, ainda não está tão esticado, né? Deixa eu arrumar o gráfico aqui. Não está tão esticado, mas no diário já estava dando assim como os preços estão muito oscilando, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, pareceu meio óbvio esse fechamento parcial, né? Fechamos esse parcial, colocamos no bolso aí, deixa eu ver quanto aqui, 26 dólares, não é muita coisa não, né? Mas colocamos 26 dólares e permanecemos aberto aí tá 21 dólares nesse momento, tá? Seguindo, para não demorar tanto, petróleo foi um que a gente abriu posição ao vivo na quarta-feira, né? Tava aqui, falei, ó, ainda não deu sinal de força o petróleo, mas o petróleo tem tanto tempo que a gente está namorando que é provável dele subir e a gente acabar ficando para trás e perder. E a gente abriu a posição, eu até fui bem conservador, abri só 2 microlotes, pensei em abrir 3, mudamos e abrimos 2, né? Para poder ficar com um risco aí, ó, de 66 dólares, 66 dividido por 2.900, que é quanto tem na conta agora, como 2,3% da conta, né? Menos de metade do máximo que a gente pode, que é 5%, tá? Mas aí foi legal que ele foi ao nosso favor hoje. Olha lá, já estamos 45 dólares positivo aí no petróleo, tá? Subiu 1,5% ontem e hoje quase 2, 1,97. Então é deixar rolar, tá? O petróleo aí, conseguimos finalmente entrar no petróleo, vamos ver se ele não faz sacanagem com a gente. No semanal ele está muito esticado, já falamos isso, né? Mas ele é um ativo que está subindo sem parar, então conseguimos pegar o rabo do foguete aí, vamos ver se ele continua subindo e a gente surfa essa onda. Mas é isso, semanal acima da média de 20, diário acima da média de 20, deu essa entradinha para a gente retornando na média. No mensal aí também um pouco esticado, tá vendo? No mensal. Eu estou dando um zoom maior porque como teve essa vela cabulosa aqui lá em abril do ano passado, ela atrapalha o gráfico todo. Aí eu dou um zoom aqui para o gráfico ficar mais interessante. Tá? Beleza, é isso do petróleo, vamos seguir. Ouro também está bem complicado. A gente vê que ele subiu muito, né, de 2019 para cá. Quando ele fez essa alta, a gente surfou um pouquinho dessa velhinha de alta aqui em maio, e agora em junho ele devolveu praticamente tudo, e agora ele está ainda acima, no mensal acima da média de 20, mas a gente vê que no semanal ele foi para baixo, e no diário ele veio aqui embaixo, e quando ele chegou aqui a gente abriu uma venda, né, no ouro.
também está bem indeciso, também abrimos, fui cauteloso no ouro, não abri muito grande, mas nós estamos vendidos, né? Nesse momento aqui nós estamos perdendo $37 no ouro, nosso stop está aqui, um stop técnico, acima da média de 20, um pouquinho afastado dessa máxima aqui e acima desse paviozinho aqui, tá? Tá aí, acho que tá num nível interessante o nosso stop do ouro, né? Tá tipo aqui assim, ó. Vou até colocar aqui porque vocês sabem que eu gosto de ter aqui também no TradingView, né? No stop tá lá no 1830.55. 1830.55. Beleza. Deixar rolar. Vamos olhar a prata. A prata a gente não está com operação aberta, mas ela anda muito correlacionada com o ouro. Não abri venda nela e eu já me falei dessa trend line aqui que eu acho que segurou ela bem. Enquanto o preço estiver acima dessa aí, ele fica, tá? Ontem a prata e o ouro caíram, né? Foi um dia de aversão a risco louco. Mas olha o que eu queria mostrar. Quando eu falo do ouro, geralmente eu trago aqui os yields do Tesouro Americano. Olha o movimento de ontem, de anteontem e ontem, né? Assim, essa semana caiu muito os yields, né? Ontem caiu, chegou a cair, no final do dia subiu um pouco, mas ele chegou a cair ontem 5%, tá? O que quer dizer isso? Deixa eu tirar, isso é o yield, às vezes as pessoas não entendem. Eu vou colocar, esse aqui é o preço do tesouro, tá? Do papel, digamos assim. Certo? Isso é como se fosse um pré-fixado de 10 anos. Olha que interessante. Ele subindo. Então, aquele movimento lá é porque as pessoas estão comprando mais caro o título pré-fixado, tá? Por isso o yield, o retorno, a taxa de juros que ele está pagando cai. Tá? E esse é meio que um movimento meio clássico de aversão a risco, das pessoas assim, tô com medo do crescimento das empresas, estou com medo né, de ter nova onda de corona, etc. E as pessoas vão para o Tesouro dos Estados Unidos, que é teoricamente o ativo mais seguro do mundo. Né? Então a gente viu isso muito forte. Essa semana aí, né, ele subiu aí 0,6, parece pouco, mas vamos lá nos yields. Os yields essa semana fecharam em uma queda de 7,6%. Tá? Isso é muito forte, Por quê? Porque quem tem essa queda de 7,6%, de 7% aqui nos yields é um movimento significativo. Tá? Enfim. E eu queria chamar a atenção disso, como que foi um movimento de aversão a risco forte ontem, hoje recuperou, mas ainda está lá para baixo, né? Algumas semanas atrás a gente estava discutindo os yields querendo passar aqui 1,7 e as pessoas com medo da curva de juros dos Estados Unidos abrir muito, olha como é que mudou o cenário, né? E isso aqui meio que ajuda as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, o juro barato, né? Então as coisas são muito loucas, porque aí hoje a gente já viu um movimento inverso, olha aqui. Olha o Nasdaq, que é as empresas de tecnologia, depois do meio que um pânico de ontem, fecharam em máxima histórica hoje, simplesmente, tá? Muito louco isso, né? Os mercados, assim, foi uma semana de volatilidade, né? E é isso está sendo, assim, a bolsa lá nos Estados Unidos cai aqui 1,7%, já aparece os compradores, né? Isso é uma de tecnologia, o S&P caiu... Também, deixa eu pegar direto, certinho aqui, caiu 1,7 também. E, chegou lá na média de 20, já aparecem os compradores. Ontem, né, assim, poderia ter entrado até com o Snap, mas olha que doideira, já fechou em máximo histórico hoje de novo a Bolsa dos Estados Unidos. Oscilação, oscilou e pum, máxima histórica. Mas tem muita gente chamando atenção para que isso está sendo com um volume pequeno. Se você for olhar mesmo, quem está puxando esse papel são as gigantes de tecnologia, né? Tem muita empresa aí ficando para trás, muitos alarmes soando aí. Fora que nós estamos em verão lá no hemisfério norte, a gente fica com uma liquidez menor, né? Tem vários fatores aí, mas a verdade é que a gente fechou com mais uma máxima histórica, quer queira, quer não, né?
mas o Sniper tá fora e vamos ficar fora. Bolsa alemã, olha que doideira a bolsa alemã, nessa versão risco que eu falei. Bolsa alemã ontem fechou em queda de 1,87, quase 2% de queda, tá? Hoje foi o que? Uma alta de 1,73. Olha que loucura, olha esse movimento aqui, ó. Que coisa doida, né? Assim, cai quase 2% um dia, sobe quase 2% o outro. Muita oscilação, muita volatilidade, né? O Sniper tá fora, vamos continuar fora, né? Não tem tendência clara. No semanal a gente vê uma tendência de alta, né? Querendo subir mais, mas assim, pro Sniper não tá aquela tendência limpa, bonita pra gente poder entrar, tá? Bolsa brasileira, essa aqui a gente tomou um stop aqui além dessas bagunças todas lá fora, o Brasil ainda tem toda a questão de Brasília, política, Bolsonaro na parede com a CPI de Covid, querendo brigar com o STF, focando no negócio de voto enfim, aquele zum de Brasília que a gente sabe como é que é. Bolsa sofreu um pouquinho, se a gente olhar no semanal, chegando ainda acima da média de 20, nada que justifique pânico. No diário, mostrando aí alguma força na vendedora, né? E a gente hoje não teve pregão, né? Vale comentar isso, que hoje foi feriado aqui em São Paulo, né? Aqui no Brasil, não foi no Brasil inteiro, mas em São Paulo, e a Bolsa está em São Paulo, foi feriado, então essa vela aqui é de ontem, do dia de aversão a risco. Hoje, talvez, se tivesse aberto, teria subido, igual a gente viu na Europa, a gente viu os papéis brasileiros negociados lá fora, a gente viu até alta neles, tá? Então, isso aí, Bovespa pegou o nosso stop também essa semana, eu já falei disso, vamos lá no History, aqui, ó, pegou o nosso stop, esse aqui machucou, foi lá no dia 8, isso ontem também, tá? Tinha ficado, a gente tinha dois microlotes, um pegou nesse dia aqui, depois recuperou, a gente, opa, tá tranquilo, não, foi aqui, ó, né? No dia primeiro, opa, estamos tranquilo, vamos segurar mais um pouquinho, aí ontem, danadinho foi, pegou o nosso stop também, no outro microlote, tomamos mais $84 aí para dentro. Não fosse isso, a gente ia estar lá próximo dos $3.000, né? Então a conta depois é tipo a maldição, né? Passou dos $3.000, a gente lembrando que a gente começou com $2.000, passou dos $3.000, chegou nos 3.300, depois foi difícil de ficar acima disso, né? Mas eu acredito que os mercados entrando em tendência de novo aí, a gente consegue ter bons frutos aí e voltar a crescer essa conta. Por fim, o dólarzinho hoje, como eu falei, não teve pregão, né? Então não tem movimento, mas ontem o dólar deixou meio que uma estrela cadente aí, né? Subiu, ao longo do dia ele subiu forte, depois deu uma quedinha, depois de ter 8 pregões, eu acho, de alta seguidos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões que ia ser de alta e ele devolveu um pouquinho, mas suficiente para meio que botar em xeque a tendência de queda do dólar que vinha, né? A gente vê que no diário ele claramente foi para cima da média de 20 com força e foi para cima. No semanal, muito legal, olha só, ele fechou, né? Ele esticou, veio aqui, ó, no semanal seria uma venda limpinha, bonitinha aqui, logo abaixo da média de 20. O Sniper não opera no semanal, opera no diário, não. O semanal é só para filtrar. E no mensal, no mensal ainda acima da média de 20, né? Então também não tem totalmente confluência aí, tá difícil. Esse nível aqui tá muita briga. Se for parar para pensar, ele tá brigando nesse nível aqui desde de abril de 2020, né? Já deu um ano aí dele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E tá aí no 5,26, tá? Bom, então ficamos por aí. Olha o VIX, olha que doideira também o VIX, que é o índice que mede a volatilidade implícita na Bolsa dos Estados Unidos. Ontem ele subiu simplesmente 17%, ele chegou a subir ontem, olha que doideira, ele chegou ontem a subir 32%. O VIX, tem gente que chama de índice do medo. Hoje ele devolveu tudo, tá? Muito doido isso, muito doido como é que o mercado está se comportando. Vamos ver como é que vai ser a semana que vem, né? Vamos ficar de olho e pode contar conosco aí para ir sempre gravando, retratando aí o que está acontecendo, beleza? Por hoje é isso. Agradeço como sempre a sua audiência. Se você tiver alguma dúvida, você
comenta aqui embaixo, fala também o que você tá achando, né? O que você não tá achando. Enfim, um bom final de semana para você, curte aí com a família. Até a próxima.